os jovens passam mais tempo embriagados. Hoje, quinta-feira, por exemplo, vai constatar que as barracas estarão lotadas. Sim. As meninas, a partir das 6 da tarde, estarão num processo de acumulação primitiva do capital sexual através da exposição radicalizada do seu corpo, vão num processo de exibição daquilo que nós podemos chamar, a justo título, o corpo como mercadoria na sociedade, portanto a questão da fetichização do corpo. Obviamente que todos esses processos destroem aquilo que é o mais útil. Os corruptos, os malabaristas, os nhonguistas, digamos, os percevejos, os sanguessugas, os piolhos que infiltraram, portanto, o aparelho do Estado, no fundo e em bom rigor, como bem sabem, prejudicam o interesse coletivo, esfacelam, despedaçam, fragmentam a sociedade e, por inerência das circunstâncias, prejudicam aquilo que é o interesse da República de Moçambique, que é dar condições de vida a todo mundo. Nós temos que introduzir a duplicidade do fenômeno. Por isso que Pierre Bourdieu, no seu texto da reflexivité, diz que é preciso pensar o fenômeno tanto quanto ele se apresenta na sua complexidade, porque no interior da sua complexidade nós encontramos uma estrutura que complexifica a própria inerência do complexo interior à própria complexidade do próprio sujeito. Quer dizer, de outra forma, toda estrutura de qualquer que seja o fenômeno deve ser analisado tendo em conta a teoria da complexidade, que introduz vários tipos de elementos que contribuem para pensar sobre isso. Ao invés de ir, por exemplo, para o Núcleo de Arte, ir ver a exposição que está patente, ir, por exemplo, para a exposição que está na Fundação Leite Couto, que está no Porto de Maputo, está na Galeria Nhau, ou algumas coisas, por exemplo, que se encontram, digamos, no Camões, por exemplo. Obviamente que o jovem não está aí. Não está preocupado. Não está preocupado com isso. Obviamente que esta não preocupação é fatal para o país, porque um país engrandece-se quando a sua juventude está engrandecida do ponto de vista civil e cultural, obviamente. E nós, desde 1990, com a Constituição de 90, nós estamos a construir uma democracia, um espaço liberal, em que todas as opiniões são profundamente válidas e, por inerência das circunstâncias e vistas as situações em que nós temos vivido nos últimos 30 anos, faz sentido que nós tenhamos Venâncio no panorama político nacional. A participação ou não no governo, essa não é a minha resposta particular, porque não tenho capacidade para responder a essa pergunta. Puberdade intelectual. O que é puberdade intelectual? É um indivíduo que se encontra numa situação em que não só não está em condições legítimas intelectuais para cognitivas ou cognoscentes para poder compreender os desafios que um país enfrenta e decide fazer da sua puberdade intelectual um espaço para comentar sobre assuntos sérios. A inclusão nem sempre significa estar no governo, mas a inclusão pode significar, por exemplo, que nos processos de desenvolvimento nacional, aqueles moçambicanos que se sentem excluídos ou fora do processo nacional de desenvolvimento possam participar. Venâncio Mondlane, sendo uma figura que é importante no panorama político nacional, é profundamente necessário que ele faça parte do processo de governação. Como isto pode ser feito, caberá aos políticos decidirem. Nós estamos suficientemente claros que a nossa sociedade, ela entrou para aquilo que nós podemos chamar da cultura da mediocracia. Quer dizer que é uma cultura da mediocridade intelectual, da mediocridade académica, da mediocridade de análise, em que todo e qualquer indivíduo se acha na autoridade de comentar sobre assuntos cujo domínio é não só relativo, mas também profundamente incipiente. Os incautos hoje acham que estão em posição de comentar assuntos tão técnicos. Esta é uma parte fundamental. A segunda parte eu acho que seria profundamente exigente. Voltarmos a exigir, passa a repetição, a leitura de determinados autores fundamentais, como Karl Raimund Popper, Thomas Kuhn, Gaston Bachelor, para que a pessoa compreenda que qualquer que seja a fundamentação ou a acusação que for, deve ser acompanhada por evidência. Portanto, a acusação não é igual à prova, como acontece com muitas organizações da sociedade civil que pensam que a questão da acusação é uma questão de prova. Não é? Nós estamos aqui a falar bastante do Podemos, estamos a falar bastante do Venâncio, mas estamos a esquecer uma coisa que é fundamental. A Renamo. A Renamo não é só um partido. A
a Renamo é uma instituição moçambicana, faz parte da memória moçambicana, faz parte da história de Moçambique. A Renamo é, na verdade, uma consciência de uma parte dos moçambicanos. E isto ultrapassa a estrutura partidária Renamo. O que quer dizer que também não é possível discutir o problema de Moçambique sem termos a capacidade de pensar na Renamo como instituição moçambicana, como parte da cultura histórica e política moçambicana, e a Renamo também deve entrar, portanto, na equação. Então, significa